Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos, né? Bem-vindo, bem-vinda. Quem vai chegando por aqui nesta aula de hoje. Ao longo dessa semana e nos próximos dias, até a semana que vem, eu estarei aqui toda noite para um encontro entre as 19 e as 20 horas, com aulas para a gente conversar um pouco sobre a prova de linguagens e as dificuldades que a gente ainda encontra em relação à prova de linguagens do Enem, né? Então, uma dessas dificuldades que eu quero falar com vocês hoje é sobre o olhar subjetivo em relação à prova. Essa ideia de que a prova de linguagens envolve interpretação de texto, sendo que o olhar que se deve ter para a prova é um olhar técnico e objetivo. Então, não é uma prova que depende de um sentimento seu a respeito do texto. A interpretação envolve uma relação pessoal e subjetiva com o texto, e não é isso que o Enem está esperando de vocês. Então, essa aula é um encontro para você repensar a forma de enxergar a prova de linguagens. E claro que isso pode mudar completamente o seu desempenho na prova, tá? Então, deixa eu te falar uma coisa bem direta. O Enem não tem nenhuma preocupação em linguagens com a sua opinião. A opinião, o ponto de vista, a tese, isso fica para a prova de redação e não para a prova de linguagens, que pede outra coisa de vocês. Então, talvez você já tenha passado anos, tempos e mais tempos se preparando para o Enem, ainda dessa maneira, acreditando que basta ler o texto e ter uma opinião sobre ele para responder uma alternativa, e não se trata disso, tá? Então, antes de eu te mostrar o que realmente está por trás da prova, nesta aula de hoje, eu preciso te dar um aviso importante. As inscrições para o evento Missão Medicina Rompendo a Barreira dos 40 mais em linguagens já estão oficialmente abertas. As inscrições podem ser feitas no link que está na bio do meu Instagram para esse evento, que vai ser 100% online e 100% gratuito. E nesse evento, eu vou te mostrar os caminhos para você ser aprovado em medicina e, claro, em outros cursos tão concorridos quanto, melhorando o seu desempenho e a sua nota na prova de linguagens, que, vale dizer, é uma prova ainda muito negligenciada, mal compreendida, muitas vezes até ignorada, quando o aluno acha que não precisa dar atenção a ela, e não é verdade. Se você quer medicina, qualquer área, qualquer matéria exige uma nota alta, um bom desempenho. Isso não é uma questão de opção, é uma questão de compreensão do que você precisa fazer para ser aprovado em cursos tão concorridos quanto medicina. Então, é uma questão muito simples de ser entendida. Quem acha que linguagens é subjetiva, está vendo errado. Quem acha que linguagens não é importante para a aprovação, também está vendo errado. Para ressignificar essa visão ou enxergar de outra maneira, anote aí, nos dias 6, 8 e 10 de abril, são dias que eu vou liberar aulas justamente falando sobre essas questões e outras ligadas à prova de linguagens. Então, dia 6, 8 e 10 de abril, as aulas serão liberadas sempre às 8 horas da manhã. O link para você se inscrever está aqui na bio do Instagram. E lembra que se você acha que a prova de linguagens ainda é uma prova de opinião ou uma leitura subjetiva, você está errando. Então, a prova não é uma opinião, a prova tem a ver com uma estrutura. E nessa aula de hoje, nesse encontro aqui, eu quero te mostrar exatamente isso. Você vai entender, nessa nossa conversa, como o Enem constrói cada questão e por que o gabarito não é uma escolha subjetiva, e sim uma escolha técnica, né? Uma capacidade que você deve desenvolver de examinar a prova, examinar os itens e não marcar subjetivamente. É uma questão de evidência textual. Quais são as pistas que o texto te dá para se chegar a uma visão técnica sobre ele, sobre o que o comando está pedindo, sobre aquilo que o texto está construindo, a forma de elaboração do autor, em que contexto ele foi produzido, com qual finalidade. Então, mesmo que você ache a prova confusa, mesmo que você sinta que a prova é ambígua, que ela é aberta demais, é bom que você enxergue nela um padrão, e é isso que eu quero te mostrar.
Para quem não me conhece, eu sou Henrique Caldas, professor de linguagens há mais de 10 anos, e ao longo desse tempo eu desenvolvi uma experiência a partir da realidade que eu encontrei em sala de aula, das dificuldades dos meus alunos, e foi com essa experiência que eu desenvolvi um método, uma maneira de falar sobre a prova, ajudando os meus alunos a romperem os mais de 40 acertos, né? Mais de 40 itens dentro do Enem e alcançar os 40 mais. Então, o tema da aula de hoje nesse encontro é a lógica do item do Enem. O que está por trás da estrutura do item do Enem? É uma prova que não é de opinião, ela não envolve uma percepção subjetiva sobre o texto, mas sim objetiva. Então, ela é uma prova lógica. Então, hoje a ideia é pensar a lógica do item. Quando eu falo em lógica do item, eu estou falando de uma coisa que a maioria dos alunos nunca percebe. As questões do Enem não são criadas com base em interpretação livre, mas elas são criadas com base numa matriz de referência que envolve competências e habilidades. Então, a ideia é pensar se eu estou sendo cobrado aqui a respeito de um assunto, de um saber ou de uma habilidade, como é que o Enem opera dentro dessa questão para exigir de mim essa habilidade, esse conhecimento? Então, cada questão tem uma habilidade específica, um objetivo claro, um critério técnico de correção, e isso não tem absolutamente nada a ver com uma opinião. Muito menos sobre um sentimento do que você acha que é aquela alternativa. Não é uma questão de achismo, né? É uma questão de técnica mesmo. Então, quando você entende esse tipo de coisa, sua visão sobre a prova muda e, claro, o seu desempenho também. A prova deixa de ser subjetiva e passa a ser previsível, entendendo que há um padrão de comportamento. Como eu vi muitos dos meus alunos superarem esse desafio. Alunos que hoje, quando falam a respeito da prova, lembram muito bem como enxergavam o Enem antes das nossas aulas, enxergavam a prova de linguagens assim, muito aberta, muito subjetiva, não, com palavras ou frases do tipo, eu não sei qual é o conteúdo que está sendo cobrado, será que tem um conteúdo aqui nessa questão, ou basta que eu leia o texto e diga alguma coisa sobre ele. Assim como meus alunos, você que me escuta também pode, me escuta e me vê, pode também sentir esse tipo de dificuldade, tá? Eu tive vários alunos que ficaram travados entre duas alternativas, isso também deve acontecer com você, travados na leitura de um texto mais exigente como poema, com muita dificuldade em encarar textos mais extensos ou mais longos, alunos com muita dificuldade de observar, por exemplo, como é que um texto narrativo literário se comporta. São vários os exemplos, né? Então, quando eles entenderam a lógica por trás da construção do item, eles pararam de duvidar da prova e começaram a resolver questões com segurança. E talvez você pense assim, mas professor, tem questão que parece interpretativa, tem questão que dá margem para mais de uma resposta. Então, na verdade, não dá. Se você acha isso, é porque você ainda não enxergou como é que a questão é estruturada, porque o Enem não está cobrando uma opinião. Então, todos precisamos enxergar a mesma coisa a respeito do texto, que é base de uma questão ou de um item. O que está em questão, então, aqui é uma leitura com orientação. Tudo bem, envolve leitura. Claro, é uma prova de leitura, mas uma leitura orientada, uma leitura que exige de você uma certa habilidade. Então vamos explorar isso um pouco mais. O que é que basicamente isso significa? Por exemplo, ok, você é alguém que lê, você é alfabetizado, então concluindo o ensino médio é o mínimo que se pode esperar. Mas a leitura que você faz de uma notícia não é a mesma leitura que você faz de um poema. Que, por sua vez, não é a mesma leitura que você faz de um gênero digital, exemplo de um meme. E também não é da mesma maneira que você lê uma campanha publicitária. São textos variados, com linguagens diferentes, com finalidades distintas, que circulam em meios distintos também. Então, o leitor vai exigir, a leitura exigirá de você determinadas ferramentas, recursos, conhecimentos que são diferentes uns dos outros. No caso de um poema, por exemplo, não basta você alcançar o significado ou o sentido da palavra posta no texto.
é preciso pensar na ressignificação da palavra. Exemplo, eu sempre brinco dizendo que uma casa, uma palavra tão simples, casa, um substantivo, que indica um lugar feito de paredes, de janela, de teto, de chão. No entanto, o poeminha que todos conhecemos diz: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então, o que significa a palavra casa neste contexto lírico ou poético? É isso. A leitura aqui é outra. São palavras, sim, lida com linguagem verbal também, mas os mecanismos de leitura são diferentes para alcançar o significado. Ou melhor, o sentido, a semântica da palavra casa nesse contexto. Então, o que basicamente a gente precisa entender é que a leitura tem graus ou níveis diferentes, demandam ferramentas ou recursos diferentes para a compreensão. Assim, pode acontecer de se fazer a leitura de um jeito errado. A exemplo, que a maioria usa é: pega a questão do Enem, lê a questão, tenta entender o texto e escolhe aquela alternativa que faz mais sentido. Isso aqui transforma a prova numa espécie de campo de dúvidas, né? Se um texto diz múltiplas coisas e aponta para múltiplos sentidos, então é claro que eu vou encontrar múltiplas respostas. Só que essa multiplicidade de respostas não é o que o Enem quer, porque o Enem quer apenas uma. E essa única alternativa gabarito, ela precisa estar muito bem amarrada e alinhada com a minha lógica de resolução. Se você fica entre duas, então, é possível que você busque aquela que parece fazer mais sentido, mas tem que ter cuidado com essa palavra sentido, porque sentido pode ter tanto a ver com o sentimento, quanto sentido pode ter a ver com aquilo que eu entendo que é o sentido mais fundamental do texto. Então, entre o que eu sinto e o sentido do meu sentimento em relação ao texto, e o sentido que eu devo localizar no texto, este é o mais importante. É o que o Enem espera que todos os candidatos que estejam, que tenham essa habilidade, essa competência, localizem no texto, desenvolvam no texto. Então, não se trata de um sentido pessoal, subjetivo, mas se trata de um sentido a ser percebido no texto e construído lá. Então, o jeito correto de enxergar a questão é completamente diferente da interpretação. Você entende que o texto foi construído com determinados recursos e você vai fazer uso das habilidades que envolvem a compreensão dessa estrutura do texto. Exemplo, uma metáfora é uma comparação. E é uma comparação subjetiva. Isso significa que você associa palavras para produzir um novo sentido. Então imagina só que você diga que um amigo é um lar. Veja, se um amigo é um lar, evidentemente isso é uma metáfora, porque um amigo não é um lar, mas amigo é uma pessoa. Defino esse ser como um lar porque ele indica proteção, cuidado, um lugar que eu quero estar. Nessa hora, ao ler a frase que um amigo é um lar, a intenção da questão não é que você veja o seu amigo pessoal, que você pense nos seus amigos. A questão quer que você reconheça o processo textual, que é a metáfora. Pronto. Então, esse tipo de processo dentro da questão, você vai compreender identificando o comando, entendendo o que está sendo cobrado, procurar as evidências no texto, perceber que a resposta da questão não é aquela que é a mais bonita, a mais poética, aquela que você considera mais estranha ou a mais interessante, mas sim a que está alinhada com os propósitos do item. A resposta ela tem que ser a mais precisa. Então a gente está falando em termos técnicos, objetivos. Não se trata de o que eu acho, mas sim o que eu preciso ver. Então, esse tipo de situação, que é tão comum dentro da prova de linguagens, e se você está se preparando para o Enem, me escuta, me vê, você sabe que esse tipo de situação ocorre. E vai acontecer no dia da prova, porque eu fiz a prova em 2025, agora a última prova, e senti isso mesmo sendo um professor da área. Eu percebo que, de alguma maneira, a gente é conduzido a ler o texto de maneira muito pessoal. É preciso, então, que a gente volte o tempo inteiro para a realidade, colocando os pés no chão e lembrando quais são as ferramentas que a gente precisa utilizar, quais são os recursos que nós temos em mãos,
quais foram as dicas dadas pelo professor, quais são os caminhos estratégicos que foram apontados, ok? Então, eu quero que vocês pensem sempre de maneira técnica e não de maneira subjetiva. Quando a gente olha para a prova de linguagens, por exemplo, tem uma questão ou uma estrutura de item que todo ano se repete, que é a dos textos narrativos. O que isso significa? Bem, todo mundo aqui conhece um romance, um conto, um texto que envolve personagens em um lugar, com ações praticadas, e também que tem a ver com literatura, né? Então, uma ficção. Como se trata de um texto literário, é muito comum que a gente pense que na ficção eu vou em busca dos meus sentimentos para entender o texto. Bem, para o Enem não é assim. Para o Enem existe um padrão de questão. Qual é o padrão de questão? É aquilo que se chama de perspectiva do narrador. Então, se você não vai com essa informação para a prova, você vai ler o texto literário dessa maneira interpretativa, subjetiva, buscando um sentimento a respeito do que você leu ou um sentido pessoal do que você leu. Mas se você acompanha essa dica e essa orientação, essa estratégia, fica mais fácil. O que eu devo fazer diante de uma situação como essa? O comando vai cobrar de vocês a descrição ou o jeito que o narrador construiu a história. Professor, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, em todo texto narrativo, existe uma certa forma de contar, e essa forma de contar nos interessa enquanto leitores. Imagine então que uma pessoa na rua sofra uma queda e 3 pessoas viram essa queda. Eu garanto a você como cada uma delas vai contar essa história de uma maneira. Talvez uma delas diga que a culpa da queda foi de quem caiu, que não prestou atenção na calçada. A segunda pessoa, que viu a mesma cena, talvez dirá que a culpa é da prefeitura que não fez a reforma na calçada e por isso a pessoa caiu. E a terceira pessoa, que também viu a mesma cena, discordando dos outros dois, dirá: eu não consigo nem contar essa história, de tanto que eu achei engraçada a queda da pessoa. Então, quer dizer, são 3 percepções diferentes sobre o mesmo fato. Eu estou usando esse exemplo para você entender que não é o fato em si que importa, mas o jeito que o narrador conta. E é isso que o Enem vai querer saber de vocês. Por isso, o mais importante aqui não é o sentido do que está sendo contado, mas o jeito. Então, o Enem traz como gabarito, e isso é um padrão, a ideia de perspectiva. Perspectiva, percepção, a visão do narrador. E como é que eu chego a essa resposta, professor? Primeiro, você lê o comando, identifica a habilidade que está sendo cobrada, que nesse caso tem a ver com a competência 5, nas suas habilidades 15, 16 e 17, que são habilidades que envolvem a leitura do texto literário, e aqui eu já estou te explicando o que é a leitura de um texto literário, tá? Ter um critério de resposta, como essa que eu estou sugerindo para você, que é olhar para a forma como o narrador conta a história, mais do que olhar para o que ele está contando, é olhar para como ele está contando, e buscar evidência no texto, nas descrições, no jeito que o narrador se posiciona dentro da história, tá? Essa alternativa, ela é interessante não porque você tem uma opinião sobre o texto, mas porque você entendeu o comando, eliminou aquelas alternativas que já podem ser desconsideradas pelo seu caráter pessoal e subjetivo e vai para a leitura técnica das alternativas. Não é o que extrapola o texto, elimina isso. Aquela ideia, então, de que a partir do texto eu vou buscar uma resposta, eu vou em busca de uma informação a partir do texto. Não, você tem que buscar o que está presente no texto, aquilo que foi dito no texto. Bem, nesse sentido, o que vocês devem guardar não se trata de uma opinião, mas sim de uma técnica. Eu identifico a única alternativa possível através do que o comando está perguntando dentro daquele perfil de texto. E se é um texto narrativo, um texto literário, eu já sei que o que interessa aqui foi o jeito que o narrador construiu a história e não exatamente o que ele disse. Então, deixa eu recapitular aqui com vocês essas dicas e essas orientações que eu estou conversando hoje nessa aula ou nessa live. Tá? O Enem não é uma prova subjetiva. O Enem não depende de uma interpretação livre, não depende de um sentimento em relação ao texto. Ok? Então você entende que as questões são construídas com base numa matriz de referência, que o comando define qual é o seu olhar em relação ao texto, e o gabarito é uma evidência, não é uma opinião.
Então, quando você para de responder com base no que você acha e passa a responder com base em critérios, recursos e ferramentas do texto, você acerta. Melhora seu desempenho, diminui o estresse por medo de errar, diminui o grau de dúvida e dificuldade, se sente mais seguro para a resolução da prova, ou seja, tudo depende de uma certa visão a respeito da prova de linguagens, ok? Então, para encerrar essa conversa, não posso deixar de lembrar vocês que as inscrições para a Missão Medicina, rompendo a barreira dos 40 mais em linguagens, as inscrições já estão oficialmente abertas. O link está aqui na bio do meu Instagram. Basta você ir lá, clicar e se inscrever e participar destas aulas que serão 100% online e 100% gratuita. Basta clicar no link e garantir sua vaga. Então, é 100% online, 100% gratuito. Esse evento não vai ficar disponível depois, ele vai ser apenas naquele momento, naquele horário, e só para quem estiver inscrito. Então, se você já está cansado de ficar na dúvida entre duas alternativas, de errar por interpretação, de não saber o que fazer com a prova de linguagens, então participe destas aulas nos dias 6, 8 e 10 de abril. São aulas liberadas, sempre no mesmo horário, às 8 horas da manhã, dia 6, 8 e 10 de abril, e o link já está disponível no Instagram. Se inscreva agora e eu te vejo nesse encontro, nessa missão. Porque o Enem não é uma prova para quem interpreta melhor, mas é quem busca enxergar a questão com precisão e objetividade. Tá? Esses 10 anos de sala de aula, mais de 10 anos, lidando com alunos que se preparam para o Enem, me fizeram enxergar e aprender também uma forma melhor de ensinar. Para isso que não é apenas uma prova com 45 questões e uma alternativa a se marcar, mas tem a ver com o sonho de ingressar numa universidade pública, de melhorar de vida, de ter um caminho profissional que é o que vocês desejam, de se realizar, que isso todo mundo quer, que eu também quero na minha vida, que quero na vida dos meus alunos. Então, não há nada de errado em buscar por isso e buscar ajuda para realizar esse sonho, e a minha experiência pode te ajudar. Então, mais uma vez, acompanhe essas lives e aulas que eu estou fazendo por aqui e se inscreva para os dias 6, 8 e 10 de abril. Até mais.